Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar na nossa disciplina Educação Infantil, Construção das Diferentes Linguagens, sobre a história da educação infantil e sobre a legislação. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre o surgimento da educação infantil, como que ela vem, como que ela aparece no nosso contexto educacional. Quais são os princípios fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem para as crianças de jardim da infância, segundo Froebel. Nós vamos também conhecer um pouco sobre a legislação e as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Qual que é o nosso objetivo? Que você possa, ao final da nossa aula, compreender o processo histórico da educação infantil, assim como compreender a legislação que embasa essa primeira etapa da educação básica. Como que surge a educação infantil? A gente primeiro precisa contextualizar. Vejamos. No início, da Idade Média, na transição do feudalismo para o capitalismo, começa uma mudança muito grande na questão cultural. Há um avanço da industrialização e a classe operária precisa sair, as mães precisam sair de casa para poder lidar melhor, contribuindo para o processo de sobrevivência da família. Então, o que acontece? Essa mulher, ela entra no mercado de trabalho. E as crianças que sempre ficavam por conta dessa mãe, elas passaram a ficar sozinhas. Quem cuidaria dessas crianças? Muitas ficavam deixadas na rua, soltas na rua. E esse foi o grande problema que nós encontramos do surgimento da educação infantil. No século XIX, com Froebel, ele coloca para a gente o seguinte, que seria necessário buscar aliar educação e cuidado. Não só assistir, mas cuidar também. Então, Froebel, ele cria o primeiro jardim da infância que tinha também um propósito que era pedagógico. Não tão somente assistencialista, não tão somente ficar cuidando das crianças. Porque o que acontecia naquela época? As pessoas não tinham uma formação. Então, as mães saíam para a mão de obra nas fábricas e uma delas ficava com as crianças de todo mundo. Essas crianças, elas não tinham higiene, não tinham acesso a nada, muitas crianças morriam, elas ficavam soltas e uma mulher cuidando. Então, Froebel, ele percebe a necessidade de cuidar dessas crianças, mas também educá-las. Segundo o Jardim da Infância de Froebel, a ideia que se tinha era uma metáfora de que a criança era a sementinha, que era colocada na terra e ela deveria ser adubada, cuidada, para ela crescer, para ela desenvolver plenamente. E essa ideia de Jardim da Infância, essa metáfora, foi justamente daí. Criança, plantinha, e a professora era a jardineira. E nessa proposta, a gente tinha alguns princípios fundamentais. Autonomia, finalidade, ambiente e jogo. Autonomia, a criança aprender a fazer as coisas por ela mesma. A finalidade, o pra quê de cada atividade. O ambiente, aliar o ambiente social e natural. O jogo, a atividade lúdica. Se nós fizermos uma análise, hoje a nossa educação infantil, ela é muito voltada para esses princípios. Nós ainda trouxemos para a nossa realidade contemporânea, neste século XXI, esses princípios da educação infantil. Como que isso surge também no nosso país? Porque isso a gente falou na Europa. Quase da mesma forma, nós temos uma situação muito parecida, mas com um agravante. Nós tínhamos, há pouco tempo atrás, a abolição da escravatura. Com a abolição da escravatura, os escravos que foram libertos, eles foram para a cidade. Chegaram, começaram a trabalhar mão de obra e deixando as crianças na rua. Começaram a morar em alguns lugares em que não tinha um cuidado com nada, não tinha esgoto, não tinha saneamento, e essas crianças ficavam soltas. Com isso, a gente tem uma situação de muitas crianças na rua, muitas crianças totalmente sem alimento, sem nada. A urbanização crescendo, a industrialização também, a mulher saindo para trabalhar. Outras mulheres, que não só os escravos recém-libertos, começaram a trabalhar nesse processo histórico da urbanização e da industrialização. Ou seja, nós temos uma situação muito parecida com a Europa. Crianças na rua, crianças carentes
e era necessário pessoas que pensassem nessa situação. Quais foram as consequências? Precisava de gente para cuidar dessas crianças. O que eles fazem? Pegam essas crianças, colocam no lugar. Uma das mulheres que estavam ali, muito despreparada por sinal, elas iam cuidar das crianças das mães trabalhadoras nas fábricas. Essas mulheres muitas vezes eram chamadas de fazedeiras de anjos. Não tinha higiene, não tinha alimento direito, essas crianças ficavam soltas, muitas morriam. Mesmo porque naquela época a questão da saúde era muito mais complicada, não havia vacinas, não haviam medicamentos, então muitas crianças morriam. Isso fazia com que o tempo todo o número de crianças fosse, ao mesmo tempo que muitas nasciam, muitas morriam também. A desvalorização da infância era muito grande. Qual o fim que a gente tem? Assistencialismo, educação, cuidar e educar. Se nós pensarmos que nesse processo educacional, essa história da educação infantil, como que ela vai surgindo, a princípio nós temos a única coisa, o assistencialismo. É o cuidar para evitar essa mortalidade, o cuidar para a sobrevivência da criança. Então, nessas casas onde as próprias mulheres, que uma delas era escolhida para receber, enquanto as outras fossem trabalhando, elas deixavam as crianças como um depósito. Simplesmente limpavam, trocavam, arrumavam, mas não tinha nenhum cunho de educação. Somente na Constituição de 88 que nós passamos a ter a obrigatoriedade do ensino e o cuidar é aliado ao educar. Não é mais assistir, não é mais tratar só da criança enquanto ser que vai sobreviver. Não, preocupava-se com a formação integral dessa criança. Então, na Constituição de 88, ela traz que a educação infantil em creches e pré-escolas, ela passa a ser vista como um dever do Estado, como um dever do município e um direito da criança. Entretanto, nós temos uma situação que ainda é muito clara e às vezes acontece em pleno século XXI. A ideia de que a educação infantil, a creche, é tão somente para a criança de mãe trabalhadora. E não é isso. Toda criança de 0 a 5 anos tem direito à educação infantil. Quando é de 0 a 3 anos, a criança tem o direito de creche. A criança de 4 e 5 anos, ela tem direito à pré-escola. Então, a pré-escola e a creche, quando aliam 0 a 5 anos, eu tenho ali instituições que são chamadas Centros de Educação Infantil. Aí eu vou trabalhar com as crianças de 0 a 5 anos. Então vejam, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Hoje, ela é obrigatória para crianças a partir de 4 anos. Então, antigamente, era facultativo aos pais que matriculassem as crianças na pré-escola. Hoje não, é obrigatório. Então, é uma primeira etapa da educação básica de 0 a 5 anos, pré-escola 4 e 5, mas hoje é obrigatório a matrícula de crianças já a partir de 4 anos. Então, a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a Lei número 93/94/96, ela coloca muito claramente a necessidade desse vínculo, cuidar e educar. Cuidar limpar a criança, dar afeto, proporcionar situações para ela de carinho, de aprender a conviver, mas também educar, no seu sentido mais restrito, que são as questões pedagógicas, trabalhando com as múltiplas linguagens. Então, é dever do Estado, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de educação infantil gratuita às crianças até 5 anos de idade. Como vocês podem ver, hoje nós temos uma situação que o direito da criança de participar de 0 a 5 anos na educação infantil, ele tem que ser tanto da família, de buscar, como do Estado ou do município em oferecer. E principalmente a necessidade de compreender a obrigatoriedade da matrícula de crianças a partir de 4 anos. Nós temos também as diretrizes curriculares. O que são essas diretrizes? É uma legislação que estabelece para a gente
como que serão as aulas, o processo educacional da educação infantil. Então, são normas que são obrigatórias para toda a educação básica, porque as diretrizes curriculares, elas são para toda a educação básica, para a escola, ensino fundamental e ensino médio. E elas orientam todo o planejamento educacional curricular, tanto dos sistemas de ensino como das escolas. As mesmas são discutidas, são elaboradas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. E cabe a cada sistema, a cada instituição, colocar em prática essas diretrizes que são desenvolvidas. Para a gente estar fechando a nossa aula de hoje, nós vimos um pouquinho a respeito do processo da evolução da educação infantil, como que ela surge na Europa, a necessidade da mão de obra, né, devido à industrialização, essas crianças que não tinham com quem ficar, elas ficavam a princípio com algumas pessoas que cuidavam. Froebel foi o primeiro a preocupar, né, com a necessidade da educação, né, com o aspecto pedagógico. E no Brasil também, de forma muito parecida, só no século XIX que surge essa preocupação em cuidar da criança, que naquele momento era quase sempre assistencialismo. Depois nós vimos a respeito da Constituição que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e que a pré-escola ela é de 4 e 5 e nós temos as creches de 0 a 3 e quando eu tenho uma instituição que atende crianças de 0 a 5 anos, eu tenho um centro de educação infantil. A gente não pode esquecer que hoje é obrigatório que a criança de 4 anos seja matriculada, ok? Tenha uma lida na nossa primeira unidade, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.